Então, bom dia para os irmãos. Eu costumo dizer que ainda nestes dias nós podemos desfrutar desta graça, desta paz que o Senhor está a conceder num tempo de provação no mundo, de grandes tribulações e aflições. Ainda podemos estar assim com esta paz e com esta graça, porque de facto o Senhor também está aqui. E onde está o Senhor, há paz e há graça, porque sem Ele nada disto existe. Nós estamos de facto num tempo de provação e as pessoas interrogam-se e dizem assim: mas afinal, como é que se vai resolver os problemas? Está tudo complicado, tudo difícil, os homens da sabedoria não conseguem resolver os problemas, está tudo numa grande aflição. E este tempo não está a acontecer por acaso. Eu acho que estamos naquele tempo em que a palavra de Deus diz multidões de multidões, que é o que o mundo tem hoje. Às vezes ponho a ver e mostra na televisão e há um jogo de futebol, é uma multidão. Há uma festa, é uma multidão. Depois há um ajuntamento especial em qualquer lado, é outra multidão. São multidões em todos os lados. E ao vermos isto, se ligarmos à palavra de Deus, teremos de concluir que estamos de facto em tempos de decisões neste mundo. Mas sobretudo há uma coisa que para nós, aqueles que creem, aqueles que já estão salvos pela graça de Deus, devem pensar aqui neste mundo. É na vinda de Jesus. Porque no meio disto tudo, desta confusão toda, está iminente a vinda de Jesus. Que acho que deve ser a coisa mais importante que vai acontecer neste mundo. Para todos aqueles que confiam em Jesus como seu único Senhor e único Salvador. Porque as coisas não estão a acontecer por acaso. As coisas não vieram a este mundo, ou não vêm a este mundo por vir. As coisas vêm a este mundo porque há um propósito da parte de Deus para estas coisas. E assim nós vemos tanta confusão. E vemos tantos, alguns se calhar de boa vontade, homens que até têm bom coração, tentando fazer alguma coisa, tentando mudar as coisas, mas no fim está sempre igual, para não dizer pior. Eles vão se agravando, vão se complicando e as pessoas andam aqui neste mundo sem saber o que está para acontecer. Mas eu queria fazer uma pergunta: quem é que ama a vinda de Jesus? Só se fala. Sabem uma coisa? Paulo diz assim: o Senhor tem uma coroa preparada para mim e para quem mais? Para todos aqueles que amam a sua vinda. Sabem o que quer dizer? O Senhor vai ter, olha, aqui já é um número mais ou menos, não é? Mas o Senhor vai ter que arranjar muitas coroas, pela sua graça. Ele vai arranjar muitas coroas. Porque quando Ele vier, Ele vai encontrar neste mundo milhões e milhões e milhões de salvos pela sua graça. Por isso, graças a Deus por aqueles aqui que têm esta certeza da salvação. Porque Jesus, quando voltar a este mundo, Ele vem exatamente buscar, e exclusivamente, aqueles que confiam nele. Sinais da sua vinda, é isso que vamos ver, no tempo que tivermos, vamos ver os sinais da vinda dele a este mundo. Jesus falou nos dias que esteve aqui neste mundo e disse que haveriam sinais da sua vinda. É um dos sinais flagrantes que estão aí e que está no livro de Jó, no capítulo 38,
um sinal flagrante da vinda do Senhor a este mundo. Sabe o que é que diz ali? Deus está a falar para Jó e diz assim: porventura tu entraste nos tesouros da neve e da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, da peleja e da guerra. Aquela palavra que Jesus aplica ali, ou dirige a Jó, é muito importante. Sabem porquê? Porque Deus está a dizer: eu retenho a neve até ao tempo da angústia. Nos dias de hoje, a neve está a derreter nos polos e está a provocar alterações climáticas em todo o mundo. E as pessoas pensam que está a acontecer por acaso, mas está ali. Deus está a dizer a Jó que seguraria a neve até ao tempo da angústia. Eis que a angústia está cá, a angústia está escancarada. Jesus disse também que viria no tempo em que haveria angústia na terra entre as nações. E não há dúvida nenhuma que o mundo está numa grande angústia. E a neve está a contribuir para isto. Ele diz: haverá angústia na terra, disse Jesus, por causa do bramido do mar e das ondas. O mar e as ondas estão aí. Os cientistas estão preocupados. Falam e dizem que é um fenómeno, ninguém compreende isto. Como é que é possível? A neve está a derreter da maneira que está. Em que, por exemplo, na Antártida, deslocam-se ilhas de gelo, vêm para o mar fora e vão fazer alterações em todo o mundo. Ainda foi agora ali pelo Natal, deslocou-se uma ilha de gelo lá da Antártida, do tamanho da Ilha da Madeira, diziam lá os entendidos, e mostrou lá um grande buraco quando aquilo se deslocou. E aquilo vinha pelo mar fora, e eles disseram que estavam a acompanhar aquela ilha de gelo por causa da navegação, porque por onde passar aquilo mete tudo no fundo. Estas montanhas que têm estado a cair para o mar e que têm vindo pelo mar fora estão a fazer as alterações que se vêem neste mundo. E o mar e o tempo estão a matar milhares e milhares de pessoas neste mundo. Mas isto parece normal, não é? Pois já ninguém está a ligar nada a isto. Está a acontecer todos os anos. Está-se a tornar uma rotina. Mas há uma coisa que é muito importante salientar aqui, é o facto de que isto está a acontecer porque está na Palavra de Deus. Estava anunciado na Palavra de Deus. E o importante é que os cientistas dizem, é impressionante, não façam casas a menos 5 km das praias, porque o mar vai tomar conta de toda a costa marítima do mundo. E ultimamente, os entendidos que acompanham isto disseram assim: vão morrer milhões de pessoas neste mundo por causa do mar e das ondas. Milhões. Que é quando, de facto, o mar vai tomar conta de toda a costa marítima. Já está a matar, mas vai matar muito mais gente. Porque as pessoas gostam de terem as casas mesmo à beirinha do mar. E é ali que está o problema. E eles estão aflitos com isto, mas o povo não vê nada, não entende nada. Um dos sinais flagrantes, de facto, para estes dias é este. Outro é aquilo que Jesus disse, que vinha como nos dias de Noé. Eu virei, diz o Senhor, o Filho do Homem, virá como nos dias de Noé. E nos dias de Noé, nós vemos que no livro de Gênesis, no capítulo 6, verso 5, diz assim: e viu Deus a maldade do homem sobre a terra. E o verso 6 diz assim: e Deus arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra. Às vezes nós lemos isto e parece que isto é normal. Está escrito, lê-se isto e anda-se para a frente. O facto é quando diz aqui que Deus se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra. Isto é gravíssimo. Isto é muito mau. Isto significa que, de facto, Deus está desiludido com o comportamento dos humanos neste mundo. Porquê? Porque Deus criou um homem perfeito.
sem pecado, sem mancha. A Bíblia diz-nos ali no capítulo 1 de Gênesis, nós vemos ali, que Deus fez um homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso implica que Deus fez um homem como ele, perfeito, sem pecado. Aquele homem em quem Deus tinha o prazer de diariamente contactar. E depois Deus vê isto tudo estragado e fica desiludido. Quando Jesus diz: venho como nos dias de Noé, será que nós estamos assim muito diferentes dos dias de Noé nos nossos dias? Os dias que nós estamos a viver serão muito diferentes daqueles dias? Se nós formos analisar o que está a acontecer diariamente, teremos de concluir que afinal nós estamos em dias, se não são iguais, podem ser ainda piores, mas se não são iguais, não deve faltar muito. Porque nós já nos habituamos, nós os humanos, e até nós os crentes, já estamos a habituar-nos de que aquilo que se ouve diariamente é normal. É normal. Aquele estado de coisas que nos alarmam diariamente, coisas horríveis que estão a acontecer. Nem vale a pena estar a enumerar, porque isto é uma enxurrada neste mundo em que Satanás está a destruir os seres humanos sem os darem por ela. Sabem uma coisa? Jesus disse também que viria como nos dias de Sodoma e Gomorra. Outro estado neste mundo que, aqui há um tempo atrás, isto era assim uma coisa vergonhosa, uma coisa horrível. A sodomia. Hoje, a sodomia hoje é um galardão para aqueles que andam nessa vida, estão a perceber? Estão aí na frente, estão a mandar mesmo, a mandar. Estão a mandar e estão todos gloriosos, a terem o prazer de se identificarem desta maneira. É impressionante. Sinais da vinda de Jesus a este mundo, em que nós, às vezes, nem nos estamos a perceber. Nós vemos que o Daniel diz lá no capítulo 12 do seu livro, no versículo 1 a 4, ele diz que haveria de vir uma angústia a este mundo como nunca houve. E ao falar disto, ele diz: essa angústia como nunca houve, que haveria de vir a este mundo, será acompanhada, diz ele ali, pela multiplicação da ciência neste mundo. Reparem bem. Será acompanhada a angústia pela multiplicação da ciência, em que os seres humanos correm de um lado para o outro, diz o profeta, e cada vez há mais sabedoria. E o ser humano, quanto mais sábio se torna, mais complicado também se torna. Porque a sabedoria dá para os dois lados. Sabe o que Deus disse ao Adão? Não comas desta árvore da ciência do bem e do mal. Ele dá para os dois lados. E por um lado, alguns procuram praticarem o bem e fazerem o bem. Por outro lado, outros vivem na destruição das coisas deste mundo. Em Mateus capítulo 24, Jesus fala disto e diz assim: virá, Jesus diz, haverá uma aflição como nunca houve. Acho que Jesus está a fazer uma ligação às palavras de Daniel, porque ele depois diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, diz Jesus, nenhuma carne se salvaria. A aflição é de uma ordem tal, porque Jesus diz aqui, verso 21, 22,
É de uma ordem tal que ele diz que aqueles dias têm que ser abreviados. Sabem uma coisa? Aquilo que Jesus disse tem que se cumprir integralmente. Não pode ser anulado por ninguém. Por exemplo, ele diz, o céu vai passar e a terra também vai passar, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Sabem uma coisa? Aquilo que Jesus diz aqui tem que se cumprir. Só que vão ser acontecimentos abreviados. Ele vai dar mais pressa aos acontecimentos por causa dos crentes. Senão, nem os crentes seguravam. Eu tenho que tirar os crentes daqui antes. Depois nós vemos em Lucas capítulo 17, 26 a 29, Jesus diz, como nos dias de Noé e como nos dias de Ló, casar, dar em casamento, comer e beber, etc, etc, por aí fora. É exatamente os dias em que nós estamos. Por isso é que ele diz que vai aparecer a uma hora ou num tempo em que ninguém está à espera dele. Ele diz, o Filho do Homem virá à hora em que ninguém está à espera. Eu acho que Jesus está a falar isto aos discípulos, mas eu acho que isso se aplica a todos os crentes em geral. Porque este mundo envolve-nos de tal maneira, as coisas vão tornar-se tão complicadas, que nós aplicamos a nossa vida e o nosso tempo às coisas daqui e esquecemos que ele está para chegar. E ele vai chegar e ele já está aí. Há um crente que costuma dizer assim, ó irmão, ele ainda não veio. Eu já havia ter vindo. Estás mesmo à esperinha, diz ele. É verdade. Ele dizia-me isto aqui há um tempo atrás, em que não tinha assim grandes problemas. Mas agora ele diz assim, ó irmão, ele ainda não veio. Sabem porquê? Porque ele tem leucemia no sangue. Agora, mas não tinha quando dizia, ele ainda não veio. Este mundo é uma desilusão, diz ele. Isto não vale nada. E agora com a leucemia, diz ele, ó irmão, eu oro 3 vezes por dia ao Senhor. Eu gostava que ele viesse agora. Sabe uma coisa? Os que amam, de facto, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, os que o amam, desejam que ele venha agora mesmo. Mas aqueles que ainda têm o coração dividido entre ele e o mundo, acham que ele não devia vir agora. Uma vez um crente disse-me assim, sabe, o irmão fala nessas coisas, mas eu acho que ainda falta muito para Jesus vir. Faltam acontecer muitas coisas para ele chegar. Portanto, como ele tem uma vidita assim mais facilitada, não quero que ele venha já. Aqueles que estão mais na aflição é que devia ser agora mesmo. Se fosse agora que era bom. Mas sabe uma coisa? Jesus diz aqui assim, será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Aqueles anjos foram visitar o Ló, foram recebidos em casa do Ló, e o povo daquela terra, e diz-nos ali, dos mais velhos até aos mais novos, rodearam a casa e disseram, pois já esses homens cá fora, queremos conhecê-los. Vais a ver? Estava no extremo. E fico impressionado como é que ainda hoje, nos tempos que estamos a viver, de tanta sabedoria, tanto conhecimento, de tanta cultura, como é que é possível haver pessoas de um nível humano dos mais elevados terem orgulho em identificarem-se como nos dias de Ló, nem mais nem menos.
tem todo o orgulho ali, até na televisão, perante milhões de pessoas, identificam-se ali desta maneira. É uma coisa terrível. Sabe o que é que diz Paulo na segunda carta a Timóteo 3, 1 a 7? A extrema corrupção nos últimos dias. Está no extremo. E é nesta altura que o mundo vai ser surpreendido com a vinda de Jesus. Pois é. As pessoas não estão à espera, não estão a contar. E ele vai aparecer, vai ficar todo a olhar lá para cima. Como é que diz lá? Como é que o anjo disse a João? Olha, João, ele vem com as nuvens e diz, como é? Todo olho o verá. Todo olho o verá. Pois é. Aqui diz o Paulo a Timóteo, tempos trabalhosos. Então as pessoas dizem assim, não há trabalho, como é que estes tempos são trabalhosos? Pois. É exatamente por causa da falta de trabalho que se torna mais complicado, mais difícil. São tempos de aflição, tempos em que as almas estão a ser atormentadas, estão a ser ali forçadas e estão a ser esmagados com esta situação horrível que está neste mundo. E sabem porquê? Por causa daqueles que têm o dinheiro na sua mão neste mundo. São eles que provocam esta opressão na terra. E Tiago diz ali na sua carta, capítulo 5, Tiago diz, ai de vós ricos opressores, ai de vós. Havei de chorar pelas misérias que hão de vir sobre vós. Ninguém brinca com Deus. Sabem como é que lá está escrito? Vamos lá ver, até como vai ver aqui no livro de Tiago. O que é que o Tiago diz, que o que ele fala aqui é exatamente o que está a acontecer agora. Tiago capítulo 5. Verso 1. Pois agora vós ricos chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós vão de vir. Sabe o que é que diz aqui no verso 4? Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Cuidado, se ninguém anda a brincar. Alguém pensa que brinca com Deus, mas estão enganados. Porque aqui claramente Tiago diz, o salário foi diminuído por vós. Porventura não é isto que está a acontecer? Não estão a diminuir os salários das pessoas? É exatamente isto que está a acontecer. Mas o clamor das pessoas que estão a ser prejudicadas pelos ricos opressores, diz aqui, chegou lá acima, aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Chegou aos ouvidos do Todo-Poderoso. Pois é. Ouvi uma senhora na televisão outro dia a dizer assim, roubaram-me 250 euros. Tiraram 250 euros ao meu ordenado. É um roubo, dizia aquela mulher. Sabe o que isso significa? Está lá a chegar acima. É o clamor que está lá a chegar. Pois é. E Tiago diz, como é que ele diz aqui? O Tiago diz, o justo não vos resistiu. Vós matastes. Vão pagar, mas vão pagar duro. Eles pensam que são os senhores do mundo, mas o facto é que quem manda neste mundo é só um, que é o Todo-Poderoso. Ninguém manda mais acima dele, ninguém manda. Hein? Satanás anda aqui a mandar. Sabem quem é que Satanás manda? Ele não manda no mundo, manda nas pessoas que lhe obedecem aqui neste mundo. E infelizmente a grande maioria das pessoas deste mundo obedecem a Satanás. Por isso ele briga com o mundo. Vai lá.
do capítulo 24 de Mateus, e versos 33 a 35, e Jesus está a falar aqui outra vez. Sabe o que é que ele diz? Quando virdes estas coisas, sabei que Ele, que é Ele mesmo, está próximo. Sabe o que ele diz aqui? Está às portas. Sabem que quando alguém está à porta, está à espera de quê? Há várias coisas, mas estar à porta, está à espera que abram a porta. Quando começarem estas coisas, diz ali o Senhor Jesus Cristo, Ele diz, quando essas coisas começarem a acontecer, Ele diz, Ele está às portas, falando acerca do Filho do Homem, que há de vir. Ele está à porta, Ele está à espera para entrar. Não há dúvida nenhuma que Ele continua às portas aqui neste mundo. Sabem como? O anjo disse a João, ó João, escreve aí, eis que estou à porta e bate. E aqueles que abrirem a porta, diz ali o Senhor, Ele entra. Só entra naqueles que abrem a porta. Mas infelizmente a grande maioria deste mundo não abre a porta. Tem a porta fechada. Sabem como é que diz a palavra de Deus no outro lado? Diz que eles não querem a palavra. Têm vergonha da palavra. Têm vergonha da palavra. É o que infelizmente acontece na grande maioria. Têm vergonha da palavra. Não gostam dela, diz ali. É verdade. Têm vergonha da palavra e não gostam da palavra. O único meio que está neste mundo, que tem poder e que pode resolver os nossos problemas, as pessoas não querem, que é a palavra. Afinal, quem é a palavra? Quem é a palavra? Ele é a própria palavra. E quando as pessoas rejeitam a palavra, estão a rejeitá-lo a ele. Pois é. Não gostam da palavra? Pois não. Não gostam da palavra. No meio desta confusão toda, Jesus garante aqui uma coisa. Quando virdes estas coisas, sabei que Ele, que é Ele mesmo, está próximo às portas. Sabe o que significa? Ele está mesmo a chegar. O que quer dizer? Está às portas, está mesmo a chegar. Agora o problema que há aqui para os humanos é este. Ele está para chegar, mas a grande maioria não acredita. Duvidam. E estes não têm nenhuma hipótese. Quando ele chegar, só aqueles que abriram a porta em quem ele entrou, porque ele diz isso mesmo, aqueles que me amam são os que guardam a palavra, e eu também os amo, meu Pai também os ama, e viremos para ele e faremos nele morada, sem dúvida nenhuma. Por isso, aqueles em quem Jesus vive pela sua graça, amam a vinda do Filho do Homem. Amar a vinda dele é desejar que ele venha quanto antes. Ele havia de vir agora, ou não? Mas há uma coisa que é impressionante. Visivelmente nós não vemos a Jesus. Com estes olhos ninguém o vê. Mas ele está aqui agora. Podemos ter a certeza absoluta. Porque ele não mentiu. Não mente. Nem jamais poderá mentir. É uma coisa que ele não pode fazer. Ele não quer. Mas também não pode. Porquê? É verdade. Pois é. Porque a palavra de Deus o diz. Nenhuma mentira vem da verdade. E ele é a verdade. Glória a Deus.
Jesus é a verdade aqui neste mundo. Mas é. Portanto, oxalá que ele venha hoje. Seria maravilhoso. Mas há uma coisa que há pessoas, eu gostava de estar aqui quando ele vier. Aí eu gostava tanto, eu também gostava. Mas há uma coisa que nós temos de facto de meditar e reconhecer que ele está em nós. Ele vive em nós. Ou não? Mas o desejo de o ver manifestar-se neste mundo é um privilégio que se calhar não vai ser para nós até, quem sabe. O Senhor está para vir, mas é uma coisa que vem logo, vem amanhã, vem daqui a 1 ano, ou 10 anos, ou 20 ou 30, não sabe. Isso ninguém pode afirmar. Mas Ele está para vir. Agora sabe uma coisa? Ele diz, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou no meio. Então Ele está aqui agora. E se Ele não vier em nós aqui, nós já temos de ter com Ele, glória a Deus. Já temos ido, já estamos com Ele. Ou não? Porque quando o crente deixa a habitação deste mundo, que é este corpo, onde a alma vive, e a alma que está a dar vida ao corpo, às vezes é uma confusão, as pessoas pensam, têm um bocado de dificuldade em entender isto. Dentro de nós, cada um de nós tem uma alma. Esta alma, diz a palavra de Deus, é que nos dá a vida, é que está a viver aqui. Quando a alma sai, o corpo morre, pronto. Vai voltar para onde? Para o lugar de onde veio. Afinal, isto é matéria. Mas a verdadeira pessoa é a parte espiritual, é aquela parte que não morre, é aquela parte que abandona o corpo e continua. Por isso é que há o risco da perdição eterna, senão não havia. Agora sabe uma coisa? É impressionante. A Bíblia diz que Raquel, a mulher de Jacó, no último parto morreu. Quem é que se lembra porque ela morreu? Morreu porque lhe saiu a alma. Não é mais nem menos. E depois nós vemos que o filho daquela viúva que tinha um menino, e o menino morreu, e foram mandar chamar o profeta a correr, anda cá, vem cá. E o profeta chegou lá. Sabe o que é o profeta disse? Senhor, faz voltar a alma do menino. E Deus fez voltar a alma do menino, o que é que aconteceu? E o menino reviveu, glória a Deus. A alma voltou e o menino reviveu. Estão a ver aqui a diferença? A alma estando aqui, o corpo tem vida. Sai a alma, não há vida. Pronto, tão simples como isto. No meio desta confusão toda que está neste mundo, como já disse, tem multidões e multidões, também lá está escrito isso, na palavra de Deus. Multidões e multidões no vale da grande decisão. É os dias que nós estamos a atravessar. E agora, sabe uma coisa? Pedro diz assim na sua primeira carta, no capítulo 5. O Pedro diz assim: lançai sobre ele. Vamos lá ver isso, que é muito importante esta parte. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Primeira condição, diz Pedro aqui, para que a bênção venha, é o versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O maior problema que os humanos têm neste mundo é a humilhação, a humilhar-se.
Humilhar-se é a coisa pior que existe para os seres humanos. É uma coisa que ninguém gosta. Ninguém gosta de ter os outros por cima. Mas perante Deus tem que ser assim. Ou é assim ou então não há nada para ninguém. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus para que o seu tempo vos exalte. E sabe o que ele diz a seguir? No verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Agora, no meio das aflições e tribulações que nós estamos a passar neste mundo, devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque ele é um Deus todo-poderoso. E ele cuida de nós. Às vezes parece que não. Eu acho que já contei isto aqui, mas se contei vou repetir. Havia um crente a morrer lá no hospital em São João da Madeira, e com um cancro, e as enfermeiras ficaram impressionadas. Como é que aquele homem devia ter um sofrimento terrível? E cantava corinhos de Jesus. E elas ficaram impressionadas. O que é tão um homem com aquela situação a cantar corinhos de louvar a Jesus? E quando estava a morrer, disseram elas: já estou a ver Jesus. E partiu. Aquelas mulheres eram duas. Vieram lá um dia, um domingo à noite, lá à igreja, e disseram assim: nós viemos aqui, nós somos do hospital, e morreu lá um da vossa religião, que nós queremos saber como é isso. Como é que é possível? Um homem com umas dores horríveis de um cancro no estômago e cantava, falava de Jesus, é impressionante. E quando estava a morrer, diz: já estou a ver Jesus. E partiu. Queríamos saber como é. Isto significa uma coisa. Nós, os crentes, às vezes, dá a ideia que andamos aqui sozinhos. Às vezes até nos chateamos com o pai, com a mãe, com o irmão, com a mulher. Andamos aqui a chatearmos uns com os outros. E há uma coisa que às vezes nós não estamos a entender bem. É que aquele que está dentro de nós, aquele que vive em nós, ele sabe os nossos problemas. Ele conhece a nossa situação. Nós não fazemos o que Pedro diz aqui. Não lançamos sobre ele os problemas. E por isso que estamos a sofrer muitas vezes inutilmente. E que o Senhor não quer. Sabe o que ele diz aqui? Diz no verso 8. Sede sóbrios. Temos de ter mentes lúcidas. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Apesar, isto é uma coisa fantástica, apesar de salvos, perdoados, de purificados pelo sangue que Jesus derramou lá na cruz, apesar disto, nós temos um grande inimigo em volta de nós. Já viram aqui? É este que destabiliza, é este que provoca situações dramáticas que às vezes não há solução para elas se nós não formos lúcidos. Cuidado, porque o diabo é terrível, ele é muito astuto, ele sabe as nossas fraquezas, materialmente ele conhece. Sabe uma coisa? Aqui, a palavra de Deus está-nos a dizer pela boca de Pedro, que ele anda a ver se nos põe as garras. Esta expressão, pôr as garras, não é para nos levar para a perdição, que isso ele não tem esse poder. Isto está sanado. Ninguém pode tirar. Mas sabe uma coisa? Ele pode provocar-nos muitos males. E consegue. Quantas vezes? Fisicamente e materialmente, ele por vezes faz coisas aos crentes, que os crentes dizem: como é que isso é possível? Então o Senhor está comigo, mas como é? Então, como é que me dessa? Pois é. Às vezes somos nós que provocamos as situações. Estamos a dar lugar a quem? Ao diabo. Paulo diz lá a Efésios: não deis lugar ao diabo. Mas há crentes que não são muito lúcidos, vá lá, e dão-lhe lugar. Se lhe der lugar, ele aproveita logo. Sabe o que é que diz aqui o verso 9? Ao qual, diabo, resisti firmes na fé. Resisti firmes na fé. A fé vence o mundo, não é que João diz? João diz lá na primeira carta: a fé vence o mundo. E
A fé vence o diabo. Tiago diz ali também na sua carta, diz, chegai-vos para Deus. Mas alguns não se chegam. Sofrem as consequências, não é? Pois é, aí é que está o problema. Chegai-vos para Deus e Ele vem chegar-se para vós. Então, se assim fizermos, se assim nos comportarmos, podemos ter a certeza absoluta que o que o mundo nos apresenta hoje, que são os sinais evidentes da vinda de Jesus, há mais sinais, mas nós já não vamos ver. Sinais evidentes da vinda de Jesus. Estes sinais estão aí escancarados. O que quer dizer que Ele está para chegar. Agora o que é que convém fazer? Convém agora usar a cabeça e fazer as separações. Não andar no mundo, nem buscar as coisas do mundo. Cuidado, porque nessas áreas está lá o outro. Se ele puder, dificulta-nos. Mas, se vivermos com Jesus, façamos o que Paulo diz. Para a vinda de Jesus era muito importante pensar nisto. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E agora a vida da fé, que eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual, como é que diz? Me amou e se entregou por mim. Ele merece que deixemos Jesus viver em nossos corações. Ele merece isso, porque Ele deu a sua vida na cruz por nós. Senão nós não éramos nada, nem valíamos nada. Senhor Deus.